Estar satisfeito com a tua vida, hoje em dia, é uma tarefa praticamente impossível. É uma tarefa ingrata, mas é uma tarefa que cada vez mais vai se tornar mais difícil. Isso acontece por causa do fenômeno da comparação social, é basicamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje, e trazendo a regra número 4 do livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, e a minha visão sobre essa regra, que é a comparação que a gente faz constantemente com as outras pessoas e o quanto isso nos prejudica no dia a dia. Hoje é domingo de Páscoa, eu tô gravando depois de voltar de viagem em que eu estava na casa dos meus pais e também visitei a minha irmã, que eles moram na mesma cidade. E domingos, e principalmente datas festivas, são aquelas datas em que as pessoas postam a mesa feliz, postam os ovos de Páscoa que elas receberam, e ninguém posta no domingo de Páscoa a possível discussão que teve na família, os problemas, as intrigas, os momentos de ansiedade, o que eu vou fazer no meu dia amanhã, que é segunda-feira. O que isso quer dizer em termos gerais sobre o momento que a gente está vivendo hoje enquanto sociedade? As pessoas postam nas suas redes sociais a cereja do bolo. Os melhores retratos possíveis para que as outras pessoas pensem que elas vivem vidas maravilhosas. Eu sou assim, você é assim, todas as outras pessoas, ou majoritariamente as outras pessoas são assim também. A gente não posta as brigas, a gente não posta os boletos, a gente não posta os dias ansiosos, a gente não posta os momentos de choro. Isso faz com que constantemente a gente olhe para o lado e pense que as outras pessoas estão vivendo vidas melhores do que eu. Porque eu pego o meu dia normal, o meu dia nota 5, as minhas sensações comuns do ser humano e comparo com os ápices de felicidades montados pelas pessoas em que elas postam nas suas redes sociais. É uma comparação injusta, é uma comparação que gera ansiedade e é uma comparação acima de tudo que vai te adoecer. O que eu quero dizer hoje, e o grande contexto desse vídeo, é falar e tentar te convencer, ou pelo menos te dar base para isso, porque só você mesmo pode se convencer de alguma coisa, que a melhor comparação que existe é a comparação que a gente faz conosco. É a comparação que a gente faz com quem nós éramos no passado e quem nós somos hoje em dia. Existem dois tipos de comparação, e antes de entrar na comparação interna, existem dois tipos de comparação basicamente. A comparação ascendente, e essa é a comparação que a gente mais tem hoje em dia, que é a comparação com pessoas que nós julgamos ser acima da gente. Então é a comparação, por exemplo, se você está buscando uma vida melhor financeira, você abre seu Instagram, o que você mais vai ter é uma comparação ascendente. É uma comparação com pessoas que vivem em casas maravilhosas, com carros maravilhosos, os filhos estudam em escolas maravilhosas, a mesa que elas estão, e eu falei da Páscoa, fazendo sua refeição, pode ser um churrasco no domingo de Páscoa, uma mesa maravilhosa, linda, com pratos maravilhosos, o condomínio que elas moram é muito bom. E essa comparação ascendente faz com que cresça a sua necessidade de evolução, mas não é uma evolução sadia. É uma necessidade de evolução que vem da insatisfação com a sua própria vida, e essa insatisfação não existiria se você não se comparasse o tempo inteiro com as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Mas antes, existe também a comparação descendente, e essa é uma comparação que a gente faz muito pouco nas redes sociais, porque ninguém mostra as coisas ruins. Então a comparação descendente é nos compararmos com pessoas que estão, entre aspas, nós julgamos estarem abaixo da gente. O que eu quero dizer é que todas as vezes que nós nos comparamos com outras pessoas, a gente esquece aquilo que é mais importante. Nós não começamos a corrida da vida no mesmo estágio, no mesmo ponto. É injusto que você compare a sua corrida, que você compare a sua vida com quem você não deseja ter a vida igual. Eu já falei algumas vezes esse exemplo e eu volto a repetir esse exemplo porque eu considero que ele é incrível para o que eu quero ensinar aqui. É que pode ser que no seu trabalho você se compare o tempo inteiro, que é natural, com seu colega, com seu par, com seu colega que executa, que tem a mesma função que você. E esse colega é excelente no trabalho.
Ele bate todas as metas, ele é sempre muito ativo nas reuniões, os chefes amam ele, os colegas amam ele. E você o tempo inteiro se compara com esse colega e se questiona por que eu não posso ser tão bom assim. Só que esse colega, quando ele chega em casa, eu acho que foi no vídeo passado que eu falei isso, só que esse colega tem um relacionamento muito ruim com os filhos, tem um relacionamento muito ruim com a esposa. Ele não fala com o pai dele há mais de 10 anos. E aí, ao se comparar com esse colega, você esquece de fazer uma comparação contextual e se alguém te pergunta se você quer trocar de vida com esse colega, você vai dizer que não, porque todo o pacote, o contexto em que ele está inserido não compensa. Só que todos os dias você se compara com pessoas que você não quer ter a vida igual a elas porque você não sabe pelo que elas estão passando. O que eu quero dizer é que você tem objetivos e aspirações que são próprios seus, ou pelo menos deveria ter. Você tem um objetivo, uma meta, um sonho de chegar em um lugar que você mesmo traçou. O sonho da outra pessoa não é o mesmo teu sonho, porque para você é importante bater todas as metas do trabalho, mas não que isso custe o relacionamento com a tua família. Vocês entendem onde eu quero chegar? A gente sempre pega o melhor da vida das outras pessoas e acaba comparando com o pior da nossa vida. Se você é muito bom no trabalho, mas está muito chateado com o relacionamento que você tem com a sua família, você vai pegar alguém que tem um relacionamento perfeito com a sua família, perfeito entre aspas, mas é alguém muito ruim no trabalho, que não bate meta, que não tem realmente uma carreira de sucesso, e você vai comparar apenas a parte que essa pessoa é maravilhosa com a sua parte ruim e vai julgar que essa pessoa é muito melhor do que você. Não, porque nós jogamos muitos jogos na nossa vida. Gente, eu já deixei muito claro aqui que a minha espiritualidade, e eu voltei a olhar, melhor dizendo, muito mais para a minha espiritualidade nos últimos tempos. Eu não sei, é difícil falar não sei, e eu acho que foi um chamado mesmo. Eu não sei o que mudou dentro de mim, parece que virou uma chave e realmente eu decidi, e é uma decisão, estar mais próximo de Deus. E essa decisão de estar mais próximo de Deus virou uma chave, e desculpa falar isso novamente, ser repetitivo, mas me mostrou que meu principal objetivo aqui na Terra é ser uma pessoa melhor. E eu só posso ser uma pessoa melhor se eu me comparar comigo mesmo o tempo inteiro. Então eu costumo usar um termo chamado reforma interna. E desde então, desde que eu voltei a me conectar com Deus e voltei os meus olhos para a minha espiritualidade, eu passei a adotar a reforma interna como meu objetivo macro na vida. O que seria a reforma interna, Pedro? A reforma interna é eu basicamente vasculhar de maneira honesta, e aí eu não posso mentir para mim mesmo, quais são as minhas características que eu desejo mudar. Porque uma vez que eu acredito que eu estou aqui na Terra para me tornar uma pessoa melhor, e eu só estou aqui na Terra porque eu não sou perfeito, e se eu não sou perfeito eu tenho muitos erros para corrigir o tempo inteiro, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quais são esses erros, e uma vez que eu identifico quais são esses erros e quais são essas possibilidades de melhoria, eu consigo, de fato, identificar quais são os pontos que eu preciso de uma reforma interna. Então, eu tracei, eu identifiquei, e foi muito difícil, foi muito doloroso. É uma versão da vida, uma visão da vida que não é fácil. Mas para mim, é a única visão da vida que vale a pena, é a comparação que a gente faz com nós mesmos. Você pode viver uma vida muito mais confortável se você se comparar o tempo inteiro com as pessoas que estão abaixo de você. Eu já falei sobre isso, né? Imagine que existem 3 vias. Vamos lá. A primeira via é a via da comparação que a gente mais faz e ela é extremamente desconfortável e é desconfortável num ponto que a gente jamais vai vencer, entre aspas, que é a comparação ascendente. A comparação ascendente é a comparação que a gente faz com pessoas que nós julgamos ser melhores do que a gente apenas por um recorte da vida delas. É a questão do post do Instagram que eu falei para vocês. No outro lado do espectro tem a comparação descendente, e essa é a comparação que a gente faz quando nós queremos nos sentir confortáveis
com a vida horrível que a gente vem levando, ou com os comportamentos horríveis que a gente vem tendo. É quando a gente se compara com pessoas que nós julgamos piores do que a gente. Sabe quando você mente para alguém e para se sentir mais confortável, você lembra que existem outras pessoas que assassinam pessoas? E aí você fala, ah, eu sou um mentiroso, uma mentira bem pequenininha, mas existem pessoas que mentem muito mais, de maneira muito mais grave, que enganam pessoas, que traem, que matam outras pessoas. Perto desse grupo de pessoas, eu sou uma pessoa maravilhosa. Essa é a comparação descendente. Quando a gente pega pessoas que têm comportamentos muito piores do que a gente, e a gente faz isso para nos sentirmos melhores conosco mesmo. O que eu quero dizer para vocês é que numa linha do meio, e vocês sempre vão me ver falar que existe uma linha no meio, para mim a vida nunca é 8 ou 80, existe uma linha no meio que também não é confortável, mas é o único jogo que nós somos capazes de ganhar. O jogo da comparação interna é aquele jogo em que nós identificamos quem nós somos hoje e a partir disso nós traçamos um plano para que nós nos tornemos pessoas melhores. O que eu quero dizer com isso? Eu identifico primeiramente a pessoa que eu sou hoje, com todas as minhas dificuldades, todos os meus defeitos, o que eu desejo de fato melhorar. Eu traço um plano para isso e aí eu me comparo com essa versão que eu sou hoje. Se eu fizer isso, eu começo a jogar um jogo que se chama Jogo do Progresso e que é o que mais motiva o ser humano. Não existe nada melhor do que você olhar para trás, olhar para a sua versão de um ano atrás e perceber que você se tornou uma pessoa muito melhor. Não tem nada melhor do que você ir dormir e sabendo que você se desafiou e você superou uma versão sua que nesse mesmo lugar, um ano atrás, você entraria em desespero. A vida, ela ganha de fato sentido quando a gente passa, na verdade, a nos desafiar. A gente passa a olhar para a nossa vida com base na reforma interna, com base naquilo que eu chamo de desenvolvimento nosso, particular, que é o que mais importante nós podemos fazer aqui na Terra. Pouco vai importar quando você for deste plano para outro plano, quando você vier a falecer, que eu espero que demore bastante, pouco vai importar se você foi melhor ou pior que alguém. Mas você vai ser duramente cobrado para ser uma versão melhor do que a versão que você era quando chegou aqui. Se você não se desenvolveu, se você não virou uma pessoa melhor, se você não trabalhou para corrigir os seus defeitos, de nada valeu a sua existência aqui na Terra. E esse é o olhar mais importante que nós devemos ter da nossa existência. Então espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e se fez sentido, curta, compartilhe e mande para as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar desse conteúdo.